Paz seja convosco, amém? Amém. Mais um dia que o Senhor permite estarmos na casa do Senhor. O Senhor permite estarmos na casa do Senhor. Redundante, né? Essa jogada. Redundância. Uma redundância boa, né? É. Porque a galera está toda aí detonada nas camas e dormindo porque passaram a noitada na farra. Sim. E nós, independente do que aconteceu, nós estamos aqui. Glória Nós a Deus. entendemos que o Senhor é bom e não é um lugar melhor que estar na casa dele. Amém. É Ele que funda, é Ele que planta no nosso coração esse desejo e essa vontade. Amém. Estamos meditando dentro do Catecismo de Westminster, estamos na reta final também desse estudo. São 107 perguntas, nós estamos na pergunta 98, um tema que nós já trabalhamos com mais profundidade, mas que esse estudo ele demanda essa pergunta: o que é oração? E as pessoas elas entram na igreja, têm 5, 10 anos de cristianismo e muitas vezes não sabem o que é oração. Oração é a nossa comunicação com Deus. Deus ele fala conosco de várias maneiras, já tratamos disso também. Mas a forma que nós temos de falar com Ele é através da oração, seja a oração como nós fizemos antes, como a oração do louvor do cântico. A oração é a nossa comunicação com Deus. Nós temos dentro da oração um oferecimento dos nossos desejos a Deus. E a palavra correta é exatamente essa, um oferecimento. Nós precisamos de coisas nesta terra que nós vivemos e nós expomos a Ele dos nossos desejos, não só os nossos desejos, mas também as nossas necessidades. Necessidades essas que deveriam ser, cada vez que nós caminhamos dentro do cristianismo, serem vontades e desejos conforme a sua vontade. Muitas vezes nós desejamos coisas que não são pertinentes à palavra, não são pertinentes ao nosso cristianismo, e nós nos frustramos. E também nas nossas orações nós confessamos pecados e reconhecemos a ação das suas misericórdias. E com as nossas orações nós também fazemos isso. Nós reconhecemos como Ele é bom. A oração ela é algo que acontece sim dentro do âmbito de igreja, mas é muito mais um relacionamento íntimo meu com o meu Deus, com o meu Pai, do que um relacionamento realmente da igreja com um corpo. Se nós não temos um relacionamento com o Senhor no âmbito da pessoalidade, com o Senhor no nosso secreto, a nossa vida é uma vida fraca, uma vida triste, porque nós nos encontramos muitas vezes sem termos com quem falar. E o nosso coração acaba sendo um poço de tristezas, de amarguras. Conversava ontem com um pastor e ele entrava em contato comigo falando das dificuldades dele e acabei ficando mais de uma hora com ele conversando. Falei assim, realmente às vezes precisa, né, de alguém para conversar. Se alguém me perguntou essa semana, não sei se foi a Rayane, ela me perguntou assim, pastor, e você conversa com quem? Tem alguém com quem você conversa? Nós temos que ter sempre alguém com quem conversar. Tem coisas que eu não posso abrir para a igreja, tem coisas que eu não posso abrir para a minha esposa, tem coisas que são realmente só entre eu e Deus, ou entre eu e algum outro ministro do Evangelho, que são coisas que realmente a gente acaba compartilhando. A oração. Após a queda, o homem foi completamente destruído, destituído de todo bem e desprovido dos meios de encontrar a sua própria salvação. Então, a partir do momento da queda, aquele momento que o Senhor tinha na viração do dia, e em outros momentos, mas em especial na viração do dia, em que o Senhor ele falava com Adão, a gente não tem noção do que é isso. Não dá para entender se havia alguma manifestação física, não de Deus, mas de Cristo, se havia uma manifestação como numa sarça ardente, se era apenas uma voz, nós não sabemos, mas havia uma comunicação entre o homem e Deus que ela era uma linha direta. Como eu falo com você, eles ouviam de volta. Algo que vem novamente acontecer com Moisés, mas em situações específicas. Não é um momento todo. Como às vezes você vê alguns pastores que estão pregando, aí o cara para e fala assim, Deus, é isso mesmo que tem que falar, isso não existe. Então o cara ele entra numa falácia da mente dele, que ele é como Adão antes da queda, isso não existe. Não existe mais essa ligação direta nossa com Deus, não existe. Porque a condição do pecado nos afasta da figura de Deus Pai. É por isso que nós precisamos da figura de Deus Filho, que através do seu sangue ele faz essa ponte, essa intermediação.
Aquilo que a gente canta, aquela música da Aline Barros, que eu quero ser uma flecha que acerta o alvo, quero ser uma ponte sobre as águas, um abrigo no deserto. É essa função que nós fazemos, entendeu, com o auxílio de Cristo para alcançar as pessoas. Se você olhou hoje a imagenzinha que eu mandei do Glorify, é exatamente aquilo. Evangelismo, ou seja, falar de Deus, é nada mais do que um mendigo mostrando para outro mendigo onde ele encontrou o pão da vida, o pão, a água, entendeu? Como Jesus Cristo junto ao ponto lá, perto daquele poço, com aquela mulher, e falou assim: olha, eu tenho um lugar. Se você soubesse com quem fala, você estaria pedindo a água viva, entendeu? É um mendigo, nós somos mendigos neste mundo porque nós não temos nada a oferecer. Então, após a queda, nós, como seres humanos, nós perdemos toda e qualquer bondade, nós somos totalmente maus. É algo que a cultura reformada, a teologia reformada fala, que muitas igrejas não aceitam essa condição de que eu sou o mal, porque eu me comparo com outras pessoas, e também a grande dificuldade, que é a gente achar que a gente consegue a nossa própria salvação, e isso não ocorre, porque nós não queremos a Deus, nós não buscamos a Deus, a nossa ação de estarmos hoje na casa do Senhor é uma ação que procede dele nas nossas vidas, é um convencimento. Por que fulano, Beltrano, Ciclano não está aqui? Nem sei por que o Ares não está aqui, porque o carro dele já voltou. Entendeu? E aí as pessoas elas têm uma série de ponderações, porque realmente ainda o Espírito Santo parece que não tocou no coração delas, mostrando a necessidade de você estar na casa do Senhor para receber a instrução, receber aquilo que é o nosso norte durante toda a semana, ou durante o mês, ou o ano. Então a gente erra demais porque não ouve as instruções das Escrituras Sagradas, através de homens, através de mulheres, através da própria leitura das Escrituras. Então a gente abre mão disso e a gente fica achando que a gente ainda consegue encontrar o caminho da nossa salvação. Isso é uma mentira. Portanto, para que o homem, o ser humano, ele obtenha socorro em sua necessidade, ele deve ir além de si mesmo e buscar o fora de si. Então, quando você tem alguma dificuldade, você, dentro das suas especialidades, dentro das suas capacidades, você procura resolver. Então, eu tenho algumas habilidades. Então, algumas habilidades de elétrica, algumas habilidades de eletrônica, de mecânica, e eu vou me virando. Entendeu? Mas chega um momento em que você não consegue lidar com aquilo. E você precisa de auxílio. A caminhada cristã é isso. A caminhada cristã não é ovelhas dependendo do pastor humano, do secular, entendeu? Do pastor físico, o resto da vida. Eu vou soltar um pum aqui, eu tenho que ligar para a pessoa. Por muito tempo eu agi dessa maneira. Em que qualquer instrução que eu precisava, eu ligava para um profeta, eu ligava porque eu me sinto totalmente incapaz, e sou, mas eu tenho como ir direto à fonte da vida. Quando Jesus ele rasga o véu, ele permite que nós, através dele, possamos entrar em contato com ele. Então, sim, eu estou à tua disposição, mas é algo que a gente tem que aprender a caminhar. Desenvolver a maturidade, né? Maturidade. Para que nós possamos enfrentar cada vez problemas maiores, também sob a direção e sob o cuidado do Senhor. Nós temos que ir além de nós mesmos e nós temos que buscar o Senhor através da oração. Isso é feito através dos meios da graça, não é porque eu confessei Cristo, não é porque eu fui batizado, mas são ferramentas que Ele nos disponibiliza para que nós possamos acessar a Ele. Como quando nós vamos ao Detran, quando nós vamos ao mercado, quando nós vamos ao judiciário, qualquer lugar, tem caminhos corretos. Você não pode inventar o seu caminho, você não pode fazer o que você quer. Então, o Senhor ele proporciona para nós meios de graça. Não são coisas que você paga, mas são coisas que você recebe. E os principais meios da graça que o Senhor nos concede para estabelecer essa comunicação de duas vias, não é apenas um monólogo, apesar de, na grande maioria das vezes, nós não ouvirmos a voz de Deus, mas nós vemos a manifestação de Deus nas nossas vidas. São a palavra de Deus e a oração, são as duas formas que Ele estabeleceu para que houvesse esta comunicação. Então o sacerdote ele não é um meio, eu não sou um meio para Deus falar com você, o meio é a palavra, o meio é a oração. E quanto mais nós nos dedicarmos a isso, mais nós vamos ficar independentes de seres humanos e mais dependentes de Deus. Porque sabendo onde buscar o pão,
Eu não preciso ir em tal lugar, ou fazer tal coisa, ou fazer um procedimento. Não, eu tenho acesso a esse pão. Isso não é dizer que você vai sair da igreja ou você não precisa mais ir para a igreja, como outras pessoas vão para o extremo. Eu acesso Deus sozinho, entendeu? Como a gente vê a condição, por exemplo, no deserto, quando Miriam e Arão olham para um para o outro e falam assim, a gente não precisa de Moisés para intermediar. Para que a gente precisa de Moisés? A gente mesmo fala com ele, a gente mesmo tem contato, ele não fala conosco. E aí Deus, ele entra ali naquele meio e fala assim, bom, não é bem assim. Com o meu servo eu falo face a face. A maneira é diferente. Então nós temos que estabelecer esse tipo de contato através da palavra e da oração. 1 João, capítulo 5, verso 14. 1 João, capítulo 5, verso 14. Capítulo 5, 14. 1, capítulo 5, verso 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Tá? Confiança é fé. Essa fé e essa confiança, ela é construída através de um relacionamento, através de convivência. Quando um casal casa, é estabelecido um processo todo de confiança, que é diferente do processo do namoro, que é diferente do processo do noivado. É um processo em que as pessoas elas começam a confiar como se fosse uma engrenagem que anda com outra engrenagem, confiando que uma vai funcionar a partir da outra. Se nós não desenvolvermos esse tipo de relacionamento com Deus, que é apontado nas Escrituras muitas vezes, relacionamento do noivo com a noiva, do marido com a esposa, a gente vive uma vida falha, fraca. Então, a palavra de Deus vem falando que sobre essa condição da confiança. E essa é a confiança que temos não com a igreja, não é com o pastor, não é com o irmão da igreja, mas é com ele. Se eu pudesse escrever as Escrituras Sagradas, uma coisa que eu iria alterar era colocar esse ele em letra maiúscula. A pessoa tem que saber que nós estamos falando da figura divina de Deus. Esta é a confiança que temos com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, e não segundo a minha vontade, mas segundo a vontade dEle. Ele nos Glória a ouve. Deus. Não quer dizer que se ouvir vai ser concedido. Não quer dizer que esse ouvir, mesmo que ele seja concedido no momento que nós queremos, mas essa concessão é num momento específico, segundo a vontade dele. Aleluia. Deus se manifesta através de Cristo. Ponto. Por isso que a nossa oração é a Deus em nome de Cristo. A manifestação é através de Cristo. Porque Deus Pai assim o determinou. Na verdade, a Santíssima Trindade, ela determina a funcionalidade e o exercício das suas funções no tempo fora do tempo, antes da eternidade. Então Deus se manifesta através de Cristo, em que Ele nos oferece alegria no lugar da nossa miséria. Você sem Cristo é um miserável, você não tem nada, você pode ser rico. E a gente vê as pessoas, se você passear aí no seu Facebook, no seu Instagram, você vai ver as pessoas lá pulando de alegria, uma alegria que é como se fosse uma fumaça. Aquela alegria não é uma alegria que perdura, é uma alegria que é do momento. É como a alegria de você estar passando num lugar e comprar uma barra de um chocolate que você gosta, de preferência não amargo, né, com 50%, 70%, ao leite, entendeu? Bem docinho. Você põe na boca, entendeu? Cola no céu da boca, você sente aquela alegria, aquele prazer. Chega a ceboso de todo. Ceboso, não, é dadinho, é outra coisa. Entendeu? Você pega aquele chocolate, apesar, independente, normal, no natural, é que você quando pega um pedaço de chocolate, coloca na boca e mastiga, você sente o quê? Alegria. Prazer. É gostoso. Entendeu? Um quadradinho de chocolate. É gostoso. O que Deus oferece é uma alegria diferente. É uma alegria que substitui a miséria do nosso coração. Porque depois que você comer aquele quadradinho ou você acabar a barra de chocolate, depois de um tempo aquele gosto passou. A palavra de Deus fala que é como quando você olha no espelho.
Então você acorda, olha no espelho, você vai ver se seu cabelo está ajeitadinho, né, Daniel? Dá aquele talentão no cabelo e tal. Mas passado um tempo que você saiu da frente do espelho, você já não lembra com certeza como está o seu cabelo, como está a sua fisionomia, entendeu? Então essa coisa do prazer do mundo, ela é muito rápida. O Senhor, Ele nos oferece a alegria no lugar da nossa miséria. E o grande problema é que as pessoas preferem o quê? A miséria em vez da alegria. Nós lutamos por coisas humanas ao invés de coisas divinas. Ele nos abre os tesouros dos céus de maneira que dele dependa toda a nossa esperança e descanso. E é um caminhar durante toda a nossa vida cristã, de um momento em que você não tem Deus, e você passa a ter Deus. Você não tem confiança. Você foi magoado, você foi machucado, você foi entristecido, você foi abusado, violentado, agredido, rejeitado, e você não confia em ninguém. Mas aí você conhece Deus. E aí você começa a construir através da oração, através das respostas dele, através do falar dele, você começa a desenvolver um relacionamento. E você começa a entender que você depende apenas dele. Sim, o Senhor coloca pessoas na nossa vida para nos trazer alegria. Entendeu? A minha pequenininha, quando ela no meu colo, quando estava a Heloísa, dando jeito, entendeu? Com a carinha assim, fazendo as graças dela, entendeu? Coloca na nossa vida, mas a nossa alegria não está apenas naquilo. Nós temos alegria nas coisas que o Senhor nos dá. Nós temos alegria nas pessoas que o Senhor nos concede. Mas a alegria que o Senhor nos concede é uma alegria muito maior. É uma alegria em que nós podemos descansar no nosso coração. Porque lá nós temos a nossa esperança. Amém. Esse deve ser o modo de vida daqueles cujos olhos de Deus abriram. Então, essa abertura de olhos, ele é um caminhar. E algumas vezes a gente fecha os olhos e continua achando que a gente pode dirigir os nossos próprios caminhos. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. 1 Pedro. Pedro, João. 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E aí o Senhor, através de João, ele vem trazendo redundâncias, dizendo, vós, porém, e a gente já meditou em 1 Pedro, falando sobre a condição daquela igreja que era alcançada por essa carta de Pedro em primeira instância, era um grupo de pessoas que haviam fugido de Jerusalém da perseguição, estavam em regiões inóspitas onde havia perseguição, eles eram tratados como estrangeiros, eles eram tratados como pessoas que estavam apenas passando ali, não tinham honra, não tinha respeito, não tinha nada. E aí o apóstolo Pedro olha para aqueles homens que estavam vivendo um cristianismo de perseguição e fala, vós porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então ele vem sendo redundante, falando, se você não entendeu isso, então eu vou te falar dessa forma, então eu vou falar dessa forma, vou falar dessa forma. Mas qual que é o motivo de Deus ter elegido o Nicolas para ser raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus? Será que é para apenas ele se alegrar na sua vida, no seu descanso? Ele fala, não. O objetivo é a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos o nosso relacionamento com Deus. Ele nos capacita, nos alimenta, nos cuida. Ontem eu estava sentado assim, né? Nós saímos, e aí eu estava com a roupa passando lá na Asa Sul, e aí nós passamos num lugar que tem um franguinho que ela gosta, um galetinho. Eu falei assim, será que está aberto? Aí paramos lá para comprar o galetinho. Entendeu? Estava tudo vazio, entendeu? Eles estavam só realmente lá, tipo, matando o tempo, né? A mulher do caixa e o outro. Aí pediu o negócio. Fui para casa, eu e a Rosângela comemos um galetinho pequeno, né? Comemos quase um galetinho inteiro. Entendeu? Eu olhei para aquilo e falei assim, quantas pessoas não têm esse privilégio de estarmos debaixo de um teto, com um alimento saboroso na mesa, com a saúde para comer,
com a figura amada junto de você. E aí você começa a meditar, será que tudo isso que Deus concede é só para isso? Ou eu tenho que viver realmente para proclamar as virtudes daquele que me chamou? Porque, conforme já falamos, nós temos que ensinar, como mendigos que somos, as pessoas a encontrar o seu próprio pão. E as pessoas não sabem onde encontrar o seu pão. Em Cristo temos uma fonte inesgotável, onde somos convidados a que apresentemos as nossas petições. É o verdadeiro cheque em branco. É o verdadeiro cheque em branco. Então, alguns de vocês têm essa liberdade comigo e falam, pô, eu estou precisando fazer a compra assim, assim, assado. O senhor me empresta o cartão? É essa confiança. Lógico que a minha fonte é esgotável, mas a de Deus não. É inesgotável. E Ele permite que você apresente as suas petições e necessidades. Por isso, Paulo estabeleceu essa ordem como a fé provém unicamente da graça de Deus, assim pela fé, nossos corações são levados a invocar o nome de Deus. Apesar das pessoas no mundo inteiro, em momentos de lutas e dificuldades, pedirem a Deus auxílio, eles não conhecem com quem eles estão falando. Eles não sabem o caminho. Eles podem até invocar, porque é uma forma popular de você buscar algum socorro dentro da sua dificuldade, dentro da sua luta, que todos nós passamos. Lutas diversas, de toda sorte e espécie, algumas de maior grau, outras de menor grau. Dor não se mede. Então, cada um tem as suas lutas, dificuldades diárias, momentâneas, de sono, de acordar, de qualquer coisa. E aí o Senhor fala que Ele tem como entregar todas as petições diante de Deus, porque Ele é uma fonte inesgotável. E nós só fazemos isso pela fé. É uma fé que nós confiamos que esse Deus, que já entregou o seu Filho amado para morrer por nós na cruz do Calvário, Ele não vai permitir que nós passemos provações maiores do que nós podemos suportar. As pessoas não sabem disso. Porque quando nós passamos uma luta de dificuldade, eu gosto de usar bem o exemplo da gripe. Então vamos para a Covid. Então quando a Covid chegou, qual foi o grande problema da Covid? As pessoas não sabiam como lidar com ela. Havia pessoas morrendo. E você não sabia. Será que eu posso respirar junto? Será que eu usando essa máscara funciona? Não funciona? Se eu for para o hospital, é bom? É ruim? Existe vacina? Não existe vacina? O que fazer? Não fazer? A grande maioria das pessoas morreu pela essa falta de conhecimento. Essa falta de esperança. E se você for ver estatisticamente, o desespero levou muitas pessoas a morrer. É como jogar você numa piscina e você não sabe nadar. Se você se desespera, você morre afogado rapidamente. Talvez você, não sabendo nadar e conseguindo de alguma maneira manter a calma, você consegue sobreviver por mais tempo até que haja um socorro que te alcance. Então essa condição da pessoa não ter fé, não conhecer o Deus, ele fica buscando de todas as formas, como poder concretizar as suas necessidades. O nosso coração é levado a invocar o nome de Deus através da fé. Romanos capítulo 10, versos 12 e 13. Pois não há distração entre... Não. Romanos 10. Ah, tudo bem, tá certo, desculpa. Vai lá, eu que estou errado. Pois não há? Pois não há distração entre... Distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, ricos para todos os que invocam, porque todos aqueles que invocam o nome do Senhor serão salvos. Tá, aí o Senhor vem trazendo a condição maior, que é da salvação. Aqueles que buscam o Senhor através das suas forças e energias não conseguem alcançar. As pessoas que invocam o nome do Senhor como publicano, eu não sou digno, eu não tenho capacidade, eu preciso do Senhor, eles são salvos. E tudo isso acontece apenas pela fé, que é a condição que, com muitos eu já falei, a condição de você ser chamado por Deus, você responder pela fé, que Ele embute no nosso coração. Nós dizemos sim,
porque Ele embutiu no nosso coração. É essa resposta que nós temos que ter, essa resposta que gera em nós a confiança. O Espírito de Deus, Ele sela o testemunho do Evangelho em nossos corações. Então, Minísia e Nicolas vão lá e pregam o Evangelho. Para aqueles que são filhos, o Espírito Santo, Ele sela. A pessoa passa a ter a certeza que ele é salvo. As lutas e dificuldades te dão um abatimento, mas você sabe que há um lugar que é o Porto Seguro. É o lugar onde você pode ir. Alguém postou essa condição do lar ser o Porto Seguro, mas o Porto Seguro maior é realmente o Porto Seguro do Senhor, onde nós caminhamos com o nosso barco para aportar lá no fim dos tempos. Nós buscamos isso. O Espírito de Deus sela o testemunho do Evangelho em nossos corações e concede sabedoria para fazermos nossas petições conhecidas por Deus através de formas que nós não conseguimos imaginar, direcionando nossos pedidos conforme a vontade de Deus. Eu não sei você, mas muitas vezes eu me encontro orando ao Senhor por coisas que não são inerentes à minha vida ou ao rol das pessoas que estão à minha volta. Aquilo vem, brota do seu coração, você acorda numa madrugada, em algum momento você é desperto, seja acordado ou dormindo, a interagir com o Senhor em relação a vidas e situações que não dizem respeito a você. É o próprio Deus falando conosco, Ele trazendo ao nosso coração exatamente essa condição. Romanos capítulo 8, verso 26. Aí, por gentileza. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Sim, pastor, eu aceitei Cristo. Sim, eu tenho Cristo no meu coração. Mas a nossa luta entre a carne e sangue, que foi deflagrada a partir do seu sim, ela vai até o fim da sua vida. E aí o que acontece é que você não sabe se o que é o saboroso é o ideal ou se o amargo é o ideal. Se a luta é uma luta que procede de Deus ou é uma luta consequente do seu pecado em que o diabo fica escravizando. E nós ficamos procurando, nas nossas dificuldades, muitas vezes como uma caça às bruxas, procurando como resolver problemas que às vezes não estão dentro das nossas condições. E nós não oramos como convém. Porque quando você está passando uma luta de dificuldade, as nossas orações, em via de regra, elas são normalmente direcionadas ao que eu preciso, não o que o meu irmão precisa. Por isso que as nossas orações de quarta são tão importantes, porque lá nós não oramos pelo que nós precisamos, nós oramos pelo que os outros precisam. E as nossas orações, quando nós oramos pelo que nós precisamos, a nossa vista ela fica turva em meio à luta de dificuldade. E muitas vezes nós queremos que a situação ela passe rápido demais, ou ela seja mudada de uma situação ou outra, mas Deus é aquele que olha de uma forma completa e plena. E as nossas orações, elas não são como convém. Esse texto fala exatamente sobre isso. Mas nós não sabemos orar como convém. Mas, além de Deus nos conceder a graça, a salvação, Ele sabe e sonda o nosso coração, sabendo que nós não temos condição de buscá-los a Ele, buscar Ele de todo o coração. E Ele coloca o Espírito Santo com uma das atribuições dele, para que Ele possa interceder por nós. Ele olha para a situação, Ele vê você gemendo ou você passando essa hora de dificuldade, e você tentando expressar através do que você entende, o seu coração, de uma forma errada. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis para nós, mas para Deus são entendidos. Então Ele fala a língua de Deus, e Ele fala: olha, a Vânia está precisando muitíssimo. Ela está orando isso aqui, entendeu? Mas na verdade ela está precisando de um alívio nessa área, de uma cura nessa forma. E o Senhor, Ele age desta maneira através do seu Espírito Santo. Se você ama a um Deus soberano, você vai adorá-lo pelo que Ele é, não pelo que Ele pode dar. E o cristianismo de hoje, não só o de hoje, ele tem sido pervertido, porque nós achamos que o cristianismo é apenas uma fonte, onde eu vou lá buscar água, e realmente é, mas ela não é só isso.
E aquela coisa que eu sempre coloco nos nossos devocionais, falando que nós sim buscamos o material, mas nós não podemos esquecer do espiritual. Nós não podemos esquecer que a nossa vida aqui na Terra, ela não vai passar de 100, 110 anos. Entendeu? Teoricamente eu estou metade. Entendeu? Heloísa ainda está aí, entendeu? Nem sabe o que vai fazer. Ela não está preocupada com o preço da gasolina, ela não está preocupada com o que ela vai estudar, quem ela vai namorar, como ela vai casar. Ela não está preocupada, ela não entende isso. Mas a maioria de nós já passou por uma série de fases e estamos caminhando para cada vez uma fase. São ciclos que eles são reais. Então, dentro da minha família, o meu papai já morreu, entendeu? A minha titia já morreu, tem um titio e a minha mamãe. Então, os próximos, em regra, eles morreram, são eles. Depois deles sou eu, entendeu? E depois de mim é a Luísa, e cada um vai seguir o seu ciclo. Nós não sabemos buscar, não sabemos entender, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se você ama um Deus soberano, você irá adorá-lo pelo que ele é, não pelo que ele pode dar. E essa condição vai tirar você do foco do material. É o que o apóstolo Paulo fala. Sem estar feliz em todas as coisas. Que é basicamente a oração do matrimônio. Eu aceito conviver, morar, amar a Rosângela na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, ou seja, em qualquer forma. E se você entende isso, você também vai adorar a Deus de qualquer forma. Não é o que acontece nas igrejas. As pessoas, quando Deus tira a mão, as pessoas deixam de amar ao Senhor, porque o amor deles é apenas um amor de receber. Se você julga ter méritos para receber as bênçãos solicitadas, estará criando uma obrigação para Deus. A sua oração não será ouvida. A humildade é o princípio da oração. Eu não tenho direito a nada, e o que Ele me der é lucro. Ele pode te dar. A oração não muda a vontade de Deus, nem tampouco os acontecimentos determinados. Somente o Espírito pode conduzir o cristão a orar conforme a vontade de Deus. Pastor, por que orar se Deus não muda o coração dele através da minha oração? Isso é um conflito dentro do meio pentecostal. Achar que a minha oração muda ou não muda. Ele é soberano ou não é soberano? Ou se eu chorar na presença dele e falar assim, não, agora eu vou conceder o que o André falou, porque ele está chorando, né? Então está tudo certo. Deus ficou comovido com a sua oração, né? Então agora ele está achando, né? Como batismo com o Espírito Santo, vou falar em línguas extensas e tudo mais, o cara fala assim, olha, busca bastante, ora bastante, vai no monte, jejua, quando Deus vê que você quer muito, Ele te dá. Que loucura, entendeu? Depender da minha ação, depender, a Heloísa depender dela, dos desejos dela e da vontade dela, e não da entendimento e sabedoria de Rayane e Felipe para cuidar dela ou tomar as decisões em relação a ela. Imagina se a Heloísa tivesse que decidir a roupa que ela tinha que vir hoje para a igreja. Você entende que muitas vezes é o que nós queremos que Deus faça, mas não tem sentido? Malaquias capítulo 3, verso 6. Onde que é aqui? O último livro do Velho Testamento. 3, 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Por que nós não somos destruídos, consumidos, fulminados? Por causa dele, não por causa de mim, não por causa da minha vontade. A oração não deve ser uma recitação desprovida de reverência e humildade. Também não deve ser um rosário de pedidos que visem informações ou mudanças na mente de Deus. Não é um repeteco. De uma forma vã, já falamos bastante sobre isso. A oração do Pai Nosso é uma oração que deve ser feita. Só não deve ser feita na revelia. Como muitas vezes olham para o outro e falam assim, eu te amo, simplesmente para conquistar alguma coisa, confia em mim. A gente vê bastante isso na internet, né? A pessoa fala assim, pode fazer o depósito, confia em mim. Mas quem é você? Às vezes eu recebo uma mensagem lá, o cara fala assim, olha, tem um investimento assim, assado e tal, você deposita R$150 na minha conta e você vai receber de volta 300. E aí você interage com a pessoa e fala, mas quem é você? Não, eu sou o fulano, pode confiar em mim. Quem é você? Eu confio em você. A oração pressupõe, em primeiro lugar, a soberania de Deus. Você tem que entender que quem comanda Ele não é você, não é as suas ações, suas palavras.
Que o seu governo se estende sobre os pensamentos, sentimentos e vontades do homem de forma determinada. Ele não para pensar em você, no que você quer, no que você deseja, no momento que você está pedindo. Conosco é assim, né? Então, o Felipe está lá na casa dele, lá, aí a Helena olha para ele e fala assim: ah, papai, eu estou com vontade de fazer tal coisa. Ah, então vamos decidir? O que você acha? Ô, Raiane, dá para a gente ir fazer isso agora? Comer esse churrasquinho, fazer alguma coisa assim? Não, com Deus não funciona dessa maneira. A mente dele, ela é a mente de um ser que ele antecede todas as movadas, todos os movimentos, todas as jogadas, todos os pensamentos. Antes que o teu pensamento chegue na tua boca, já está na mente de Deus. Ele conhece todos os nossos caminhos. Antes que nós fôssemos substância informe no ventre das nossas mães, Ele já nos conhecia. Ele tem todos os nossos caminhos pré-programados, tudo coordenado. Mateus capítulo 6, verso 10. Carlos, por favor. 6:10. Sim. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é a minha vontade, é a vontade dele. O Pai Nosso tem essa pegada de oração. Nós vamos falar um pouquinho mais depois do intervalo, sobre essa condição de que a vontade dele não é a minha vontade, é o querer dele, não o meu querer. As pessoas que não acreditam no controle de Deus não têm nenhum motivo real para fazer as suas orações, mesmo que façam. Pois aqueles que acreditam em sua justiça própria não têm nada a pedir a Deus, muito menos em nome de Cristo, a quem desprezam em seus pensamentos. Isaías 45, verso 7. Isaías 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. A base da oração é o entendimento da soberania de Deus, que Ele faz o que Ele quiser, quando Ele quiser, e se Ele quiser. Da necessidade e utilidade da oração. Ao orarmos, penetramos nas riquezas do Senhor, que estão entesouradas junto ao Pai Celestial. Dessa forma, tudo que é posto diante de nós, como objeto da nossa esperança para com o Senhor, é ordenado pedir em oração. Pela oração, encontramos a revelação das verdades ocultas do Evangelho. Não é sem razão que o nosso Pai Celestial declara que a única esperança de nossa salvação está em invocarmos o seu nome pela oração. Invocamos a assistência e a sua providência. Então, não há outra forma de você receber os favores de Deus, senão ser através da oração. Mesmo Ele sabendo, Ele espera que você fale, que você peça, que você interceda, que você interaja com Ele. Joel, capítulo 2, verso 32. Joel, capítulo 2, versos 32. Isso eu tô ligando. Joel o quê? Joel, capítulo 2, verso 32. Do Amós. E antes do Amós. Ajudou muito, né? Joel. 2:32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Apesar de Deus ter escolhido antes da fundação do mundo, apesar do Senhor ter provisionado todas as formas para que você ouça o Evangelho, eu vi hoje pela manhã falando, como que eles vão crer se não há quem pregue? Como? Mesmo após a pregação, se você não expressar com a sua boca o sim, você não é filho. Você não está dentro do plano. Porque Ele inunda o nosso coração de tal maneira que não é simplesmente, eu vou viver e está tudo certo. Eu tenho que dizer sim. Eu tenho que reconhecer. Eu tenho que entender que todo aquele que dizer Senhor
eu quero ser seu filho. Ele fala, Dom Joaquim. O Joaquim não nasceu com o Facebook, ele nasceu com o Senhor, em que nós damos o ok. Não porque nós temos participação nisso, mas é apenas para que nós mesmos saibamos onde está o nosso coração, essa confirmação. Muitos poderão dizer, Deus sabe quais são as nossas dificuldades, parece ser inútil que Ele seja solicitado pelas nossas orações. Concordo plenamente. Só que não foi assim que Ele determinou. Ele, como dono do jogo, sabe o menino da bola, que quando ele não quer mais, ele pega a bola e vai embora. Ele é o dono da bola. Ele determina que as nossas orações, elas são aquelas que interagem no mundo espiritual e fazem a conexão entre o que Ele quer derramar sobre a sua vida e aquilo que você precisa. Se você continua sem pedir, mesmo sabendo que Ele faz a vontade dEle, é como você falasse para Deus assim, vou esperar mais um pouquinho, não precisa ainda, eu aguento mais. E Ele fala, tá bom, você quer aguentar mais? Aguente. Aqueles que desse modo pensam e argumentam, não entendem a finalidade da oração. Não é por causa de Deus, mas é pela nossa causa. 1 Reis, capítulo 18, para finalizarmos. 1 Reis, capítulo 18, versos 42 e 43. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta, e assim por 7 vezes. E aí você vê na continuidade da história que havia sido dada uma palavra de Deus através do profeta Elias e 3 anos não choveu sobre a terra. E naquele momento ele fala, vai chover. É aquele livro que a gente conhece, né? Vai chover. Eu vejo uma pequena nuvem. Isso aí. Do tamanho da mão de um homem. Então ele olha essa nuvem pequena e ele fala assim, vai chover. Você cantou essa? Falou uma vez? Não. Teve outra. Vai chover, entendeu? Elias, ele tinha fé naquilo que ia acontecer. Deus já tinha revelado a ele, mas mesmo assim ele não ficou sentado. Havia um propósito de Deus para que a chuva caísse na terra naquele momento. Ia cair, mas Deus escolheu que através da oração do profeta aquela coisa viesse a acontecer. E aí depois de talvez 2, 3 mil anos, aí o cantor vai lá e canta a musiquinha lá, entendeu? Vejo uma pequena nuvem na mão de um teu pastor lá em São Paulo, quando ele cantava essa música, ele chamava ele Pastor Cuspinho. Ele tinha uma prótese na boca, ele começava a cantar, a pessoa estava, entendeu? A chuva era real ali, entendeu? Amém, queridos? Amém. Senhor, louvamos o teu nome por esse primeiro período de oração, de meditação sobre oração. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe, grave nos nossos corações e gere realmente o nosso desejo e necessidade de seguirmos e buscarmos ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.